Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins e estamos iniciando mais um programa Papo Marcado. E hoje, para debatermos os problemas das pessoas em situação de rua, os problemas da sociedade com as pessoas em situação de rua. E nosso convidado de hoje é o Orlando Coelho, que nós queremos agradecer a presença, que vem aqui para trazer informações para os telespectadores. Orlando é psicopedagogo, mestre em psicologia da educação e já há algum tempo desenvolve trabalho com pessoas de ruas. Há quanto tempo você desenvolve o trabalho, Orlando? Já vão para quase 10 anos, Marcos. 10 anos. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre importante poder tratar dessa questão. Quais são os principais motivos que levam as pessoas para se tornarem pessoas em situação de rua? Então, a população em situação de rua, ela é muito heterogênea, ou seja, não dá para você determinar que seja isso ou aquilo, né? As pesquisas apontam a questão do rompimento do vínculo familiar. Só que isso por si só é muito amplo, muito vago, né? Então, não dá para afirmar com certeza o que leva alguém a uma situação de rua. O que é claro, e aí, que é um problema histórico, né? Que alguns até pontuam que os primeiros a morar na rua foram os escravos, ou seja, você tem uma questão econômica clara. Você sai de uma situação econômica em que vem a libertação dos escravos e todo mundo para a rua, sem emprego, sem nada. Daí para frente é só uma sequência. Hoje, a gente considera a questão econômica como um dos determinantes maiores, mas não só o único, né? Mas é claramente uma falta de essa questão econômica é clara, mas ela por si só não é o determinante. Que não há uma política de habitação efetiva ainda nos grandes centros, não há. Para uma pessoa ter os seus direitos, plenos direitos, cidadão comum, uma pessoa em situação de rua, a distância é muito grande, não? O que acontece, né? O fato da pessoa estar em situação de rua, ela não deixa de ser cidadão. E, aliás, nem deixa de ser consumidor. Porque há uma diferença entre cidadania e consumidor e estão tentando colocar a questão no mesmo patamar. Ou seja, eu só garanto a minha cidadania se eu consumo. Então, que é uma questão que não funciona assim. Eu sou cidadão, eu tenho meus direitos humanos que devem ser garantidos, e a questão do consumo é uma coisa ou outra. Então, acho que o grande equívoco que se está é entre colocar cidadania e consumo como se fossem as mesmas coisas. Então, se você coloca a questão da cidadania de uma outra forma, todos somos cidadãos. Agora, se coloca na questão do consumo, aí você vai hierarquizando a cidadania. Eu sou um cidadão de maior ou melhor, conforme o que eu posso ou não comprar. Então, eu não vejo diferença nenhuma entre cidadania. O que eu vejo é a violação dos direitos por parte da sociedade, que é uma violação que vem se perpetuando em relação a uma população pobre, que por vários fatores terminou tendo a rua ou os equipamentos como última parada, né? Por falar em violência, nós vivemos momentos de bastante violência, isso de maneira geral, lá no estado de São Paulo, que em especial, onde nós atuamos, há um grau de reclamação da população, de falta de segurança. Agora eu queria que você falasse um pouco as pessoas em situação de rua, que esse grau deve ser potencializado e muito, como que é a violência às pessoas em situação de rua. Tem a própria violência da exclusão,
que ela não é física, ela é física e simbólica, né? Que é a violência de eu não poder acessar a vários espaços públicos, de ter os meus direitos, o direito à alimentação, à higiene pessoal, a ir e vir, cerceado. E aí tem a violência física, que ela é muito presente, que ela vem por parte tanto da polícia militar quanto das guardas municipais, ou das milícias como um todo, que um grupo de comerciantes vai e contrata seguranças, né, que são entre aspas, e atua de forma violenta, né? Isso foi muito comum em São Paulo e ainda permanece, né, na região central, esse tipo de violência. 60%, na última pesquisa, tem uma pesquisa desde 2006, a Prefeitura de São Paulo faz um censo, contrata a FIPE para fazer esse censo. E nesse censo, entre outras questões, é abordada a questão da violência que a pessoa em situação de rua sofre ou que declara ter sofrido. E 65% declaram ter sofrido algum tipo de violência, que vão desde agressões e violência não só na rua, mas o que é pior, dentro dos serviços que deveriam atendê-los, os albergues, abrigos e outras questões maiores, né? E a violência entre as pessoas também. Isso tem aumentado. Em situação de rua, entre elas. Sim, porque aí envolve vários fatores, desde a dependência química, passando por... E mesmo, por não se tratar de uma população homogênea, há disputas de território na cidade. Nós tivemos aquele caso emblemático que a mídia divulgou muito, ficou bastante tempo, que foram aqueles índios que foram queimados lá em Brasília, que estavam num banco esperando ônibus, esperando transporte, né? Do Galdino. O que é emblemático, né? E aí tem uma questão que foi bom você tocar, que é a questão da violência e de como eu percebo a violência e de quem... E, de novo, vamos voltar àquela questão da cidadania. Quando os meninos, os adolescentes, tacaram fogo no índio, aí depois foram prestar o depoimento e falaram, olha, eu achei que era um mendigo. Então, e aí vem uma questão muito cruel de como se dá a questão da cidadania. E a questão do corpo, de quem pode sofrer violência e de qual tipo de violência a gente está falando. No Rio de Janeiro tem a questão do Amarildo. Isso, está sumido há mais de 45 dias. Em Goiânia, o número de mortes contra a população em situação de rua aumenta a grupos de extermínio, né? A violência contra os homossexuais, o Brasil é um dos países que tem o maior número de assassinatos de homossexuais. A violência doméstica também é grande. É maior. E a questão da violência contra o patrimônio também é uma questão. Só que quando a gente fala de violência, de novo vem a questão do consumo e do patrimônio. Você tem empresas de segurança, ou seja, você cria uma sensação de insegurança e vende serviços. Então, hoje, quem está preso e quem está solto, não há diferença. Porque quando você vai mudando para condomínios, vai levantando grades, vai transformando os lugares de convivência só em shoppings e não mais a rua enquanto aquele lugar de convivência, os parques e a ocupação do espaço público, a ocupação do espaço público se dá de uma forma totalmente equivocada. Então, quando a gente abre mão do espaço público, quando você privatiza o espaço público, você já está sendo violento. Então, hoje, o que é... Qual que é o espaço a rua, que era aquele lugar que você brincava, aquele lugar que você ia para encontrar os conhecidos, para ir à feira, para ir a algum lugar, que você transitava livremente, hoje já não existe. Hoje a gente criou espaços de consumo para as pessoas frequentarem. Shopping não é espaço de convivência.
A gente não convive com iguais, a gente convive com diferentes. E o que nivela a possibilidade de frequentação ou não do shopping é a questão do consumo. Então, quando a gente abre mão da rua, a gente abre mão da possibilidade de civilização, de encontro do diferente. Então, e isso é um movimento que a gente tem que recuperar, da ocupação do espaço público. E de tratar as diferenças não como uma coisa criminosa. Então, essa falta seria falta de políticas públicas para o acolhimento das pessoas em situação de rua? Também porque a gente vem de um processo que falta política para pobre, no geral. Pobre, ele tem que... Há uma necessidade de excluir para incluir. É o que ocorre isso. Você pega a população em situação de rua, cria um equipamento para aquela pessoa, ou seja, você carimba, aprofunda o estigma, ou seja, separa ele da sociedade, assim como você faz separar os presos, assim como você separa os adolescentes, assim como você separa as pessoas com deficiência mental, assim como você separa o dependente químico, assim como você separa o idoso. Você está vendo, você vai compartimentando, separando as pessoas, você exclui para depois incluir. Existe alguma estatística que traduz o número de pessoas em situação de rua, aqui nessa região, por exemplo, aqui, pegando aqui a região metropolitana de São Paulo, ou aqui essa região que pega Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira. Existe alguma estatística da quantidade? Nós tivemos o Ministério do Desenvolvimento Social, em 2008, fez uma pesquisa nacional, na qual apontavam 30 mil pessoas em situação de rua no país. Da nossa região, quem participou dessa pesquisa, para você ver que ela já está datada, já são de 5 anos, pelo menos 2013, apontava na época um pouco mais de 200 pessoas em Osasco, na única cidade que foi feita. O que esses dados já estão totalmente desatualizados. O município de São Paulo, por sua vez, ele faz a mesma pesquisa desde 2006, só no âmbito municipal, contrata a FIP, né? E aí, a última pesquisa, o último censo da população em situação de rua de São Paulo, da capital, eram 14.400 pessoas. Só que, num período de 10 anos, que eram 8.500, 8.600, houve um crescimento de 60% da população em situação de rua só no município de São Paulo. Se a gente pegar e traçar um paralelo com essa pesquisa do MDS de 2008, é impossível que se cresceu na cidade de São Paulo não tenha crescido na cidade de Osasco. E a falta de um censo na cidade de Osasco ou nas outras cidades, Osasco ainda tem. O que temos hoje para a população em situação de rua saindo do município de São Paulo? Chega a Osasco, que a gente tem 3 equipamentos que atendem a população em situação de rua, 2 albergues e um centro pop. A cidade de Barueri, que tem um albergue, que acho que não são para 20 pessoas, e aí acabou. As demais não tem? Nada. Não tem uma política sequer de atendimento para essa população. Nós queremos pedir licença a você, Orlando, para um rápido intervalo. Voltamos já com o nosso papo marcado. Olá, voltamos a apresentar o nosso programa Papo Marcado. Hoje discutindo um assunto de extrema importância, que são as pessoas em situação de rua, contando aqui com a presença de Orlando Coelho, que é psicopedagogo e já em torno de 10 anos lida com esse tema e com essas pessoas. Orlando, nós falávamos um pouco a quantidade, enfim, das pessoas em situação de rua. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do perfil. Como são essas pessoas de rua? Então, o perfil é muito heterogêneo, mas tem algumas questões que dá para ressaltar. A maioria são homens, com ensino fundamental completo. Tem uma questão
de serem da região. Por exemplo, em São Paulo, a questão da origem dessas pessoas, elas vêm da Grande São Paulo e do interior de São Paulo. Então, o número de imigrantes que teoricamente a gente tem um senso comum que fala, não, quem vem da rua é aquele cara que veio do Nordeste, que imigrou e que... Não. São pessoas da região metropolitana e até em cima daquela questão que a gente falou anteriormente, de não ter políticas públicas no entorno, na Grande São Paulo, para o atendimento a essa população, elas procuram os locais onde, bem ou mal, existe uma política pública, seja Osasco, seja São Paulo, Guarulhos, essas cidades. Então, são migrantes dessa região que trabalhavam até antes de adentrarem um serviço de acolhimento, um albergue, tinham carteira assinada, 94% tinham carteira assinada. Em sua maioria, tinham residência fixa e que não era em favela, uma parcela de favelas, outras em sua maioria não são brancos, né? Tem uma questão aí racial muito clara, ou não se declaram brancos, isso segundo as pesquisas, né? O número de mulheres tem aumentado, mas ainda são minoria, e o que chama a atenção é que tem aumentado o número de jovens em situação de rua, até 29 anos, e o número de idosos em situação de rua. E também mudou uma relação com o álcool e outras drogas, né? Conforme a faixa etária, a pessoa, ou seja, os mais jovens, o consumo de drogas, que não o álcool, é muito presente. Já numa faixa etária maior, a questão do álcool ela é maior, né? Então, você tem a questão do álcool numa parcela, mas aí não dá, responde que faz uso de álcool, que não dá para dizer que seja dependente ou não. E faz uso de droga, não dá para dizer que seja dependente ou não. Gostaria que você falasse um pouco a respeito da internação compulsória e quais as políticas públicas, tanto do governo do Estado como federal, enfim, existem para enfrentar esse problema. Então, não há um diálogo entre o governo estadual e o governo federal no que se refere a uma política de drogas, né? A internação compulsória, ela não resolve. A gente tem, os dados mostram que a rotatividade de quem é internado, você fica com uma porta giratória de banco, você conhece bem. Você entra e sai, o cara é internado, volta, é internado, volta, 10, 15 internações. Então, isso sem ser compulsório. Imagine compulsório. Assim. A adesão ao tratamento da dependência química é fundamental para que a pessoa possa ter uma chance. Agora, internação compulsória é um atraso, ela viola, é quase consensual nos organismos mundiais de saúde que não é uma política a ser adequada. Então você tem políticas outras, como o consultório na rua, que é um programa do governo federal, e os CAPs, né? Mas os CAPs foram totalmente desestruturados, né? Então, por exemplo, uma cidade como Osasco, a gente tem um CAPs, e nas outras regiões você tem 600 mil habitantes, um CAPs, álcool e drogas, para atender isso. Então, essa ampliação da rede de CAPs tem que ser maior. Os leitos nos hospitais para dependência química, que seriam um paliativo antes da internação, a gente não tem na região inteira, porque, de novo, falta uma política regional para você ter os equipamentos para liberar os leitos, você tem que chegar num acordo entre todos os municípios da região. Se você tem um só hospital público estadual para retaguarda, então a internação compulsória parece mais para desviar o foco e criminalizar mais quem está em situação de rua, que ela não vem sozinha, ela vem com projetos de lei que criminalizam o dependente químico. E entre os dependentes químicos, aquele que está em situação de rua, que já sofre aquela violência policial, e que você não tem uma lei clara, o que é dependente, o que não é,
você vai punindo novamente essa pessoa. No Cadeião de Pinheiros, a gente tem até as últimas pesquisas da Pastoral, que quase 20% das pessoas que estão presas lá estavam em situação de rua. Chega até a ter uma coisa irônica, que tem pessoas que se encontravam no albergue e se encontram lá presas, e foi por posse. Porque você tem a pessoa que trafica para sustentar o próprio vício. A propósito, você falava da questão dos leitos. Nós apresentamos um projeto de PEC, que é Emenda da Constituição do Estado, para que o governo do Estado se responsabilize em oferecer tratamento àquelas pessoas que desejam fazer a recuperação. Porque houve uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que é de iniciativa do governo do Estado, e que permite a venda até 25% dos leitos públicos para os planos de saúde e a iniciativa privada. E esse projeto foi barrado depois do movimento de saúde, que fez uma coleta de assinaturas e levou esse abaixo-assinado lá na Procuradoria do Estado, e o Procurador do Estado acolheu e fez uma liminar, emitiu uma liminar proibindo essa venda dos leitos públicos. Então nós percebemos que o Estado acaba, por muitas vezes, transferindo para as várias clínicas privadas, particulares, e se exclui ou se exime da responsabilidade. Então foi esse o intuito dessa PEC. O Estado tem que ser o principal responsável, o poder público, sim, para dar atenção a essas demandas que é de responsabilidade do poder público. Eu gostaria também de que você pudesse falar um pouco a respeito de políticas públicas direcionadas às pessoas de rua. Se existe, o que existe? Então, desde 2008, quando o presidente Lula criou a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que ela vem de uma organização dos movimentos, ele reconheceu. Então, tanto que a relação do ex-presidente com o movimento e com as populações em situação de rua é muito boa, muito próxima. Então, o governo federal tem a política nacional e que determina que ela seja intersetorial, ou seja, cada ministério tem que criar políticas de atendimento para essa população. Hoje o Ministério das Cidades, por exemplo, determina que a população em situação de rua é prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Na questão do Ministério da Saúde, são os consultórios na rua e se tem um plano operativo para a população em situação de rua, ou seja, pensar a saúde da população em situação de rua da mesma forma que se pensa a saúde indígena, um setor diferenciado. E os governos estaduais deveriam, no seu âmbito, criar a política estadual para a população em situação de rua e os municípios a sua política municipal para a população em situação de rua, seguindo as diretrizes e adaptando à sua realidade. O que ocorre? O único estado hoje que tem uma política estadual para a população em situação de rua é a Bahia. Os municípios, as políticas que devem ser intersetoriais, elas caminham muito lentamente. São Paulo tem uma lei desde a época da gestão da Marta Suplicy, que eu não lembro agora, com a Aldaísa Sposati, e que criou uma lei que organiza o atendimento à população em situação de rua. Mas depois você vem por uma série de governos que aumentou em 60% e a coisa não foi efetiva. Osasco... 60%, esse aumento foram em quantos anos? 10 anos. Em 10 anos. Em 10 anos, de 8 mil para 14 mil. E o único estado que tem uma política é o estado da Bahia? Sim. O estado de São Paulo, que deveria realmente ter uma política clara para ser o estado mais rico da federação, ele se omite em algumas questões básicas, né? Desde a questão do bom prato,
que falta uma adequação e uma melhor forma, uma transparência na forma que funciona o Bom Prato. O de Osasco, por exemplo, ele não funciona à noite, ele não funciona nos finais de semana, existe só numa localidade só. Então falta uma política de segurança alimentar para atender essa população, que termina sendo atendido por quem? Pelas igrejas, e cria toda uma questão complicadora, né? Porque as pessoas se alimentam, precisam se alimentar também de noite, nos finais de semana. Né? Aí a sociedade civil, e aí por parte das igrejas, várias, tomam a iniciativa são os famosos marmitecos, os famosos roupões, estão suprindo uma necessidade do Estado. Talvez até por desconhecer ou por não ter como pressionar o Estado a cumprir com o seu papel, que é de garantir a segurança alimentar dessas pessoas. Não só as que estão em situação de rua, mas do trabalhador que está desempregado e outras questões. Então, falta uma política intersetorial clara, e no caso da região nossa, como já falei anteriormente, parou em Osasco, acabou. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma setorial. Mais integrada. E um consórcio, né? Assim como tem esse consórcio dos municípios que está tratando de outras questões, da mobilidade urbana, a questão da população em situação de rua, o prefeito Haddad, no último compromisso dele antes de ser eleito, foi na Casa de Oração do Povo da Rua, eu estava lá, e aí ele se comprometeu a mobilizar essa questão. Mas eu acho que os outros municípios, Osasco poderia também dar sua contribuição, provocando essa discussão nos outros municípios, porque, em última análise, Osasco está pagando por uma ausência de política das outras regiões. E agora que nós temos aí um consórcio criado recentemente, né? Entre 7 cidades, se não me engano, aqui da região, acho que é o momento também de tratar. De provocar essas discussões. E principalmente a sociedade civil. E aí nós temos uma responsabilidade, que a gente tem que chamar a responsabilidade do Grupo S, que são os Senais, Senacs e outros ICESs da vida, que tem uma questão de dinheiro público, tem uma questão ali que tem um compromisso social que deixa a desejar em alguns momentos, pelo menos na nossa região. Em São Paulo, o Pronatec funcionou, houve a capacitação, formaram-se 30 meninos recentemente em eletricista, estão indo para a Eletropaulo. Então, aqui na nossa região, a gente também precisa provocar a sociedade civil organizada de uma forma a assumir, em parceria com o Estado, uma política efetiva de atuação junto a essa população. Gostaria de agradecer aqui, nesse Papo Marcado, a presença de Orlando Coelho, em que pôde debater sobre um problema da sociedade, as pessoas em situação de rua. Obrigado, um grande abraço.